Legal. Ótimo, pessoal. Então, oficialmente, boa tarde agora. É um enorme prazer estar com vocês. Quem ainda não renomeou ali o nome e a empresa, até mesmo antes de eu me apresentar, peço que vocês renomeiem para que a gente possa ter uma interação aqui pelo chat e também poder encaminhar o nosso material. A gente preparou um material todo especial para depois do evento poder compartilhar com vocês. E agradeço imensamente a presença de todos. Bem, para começar, então, eu sou a Marcela Luz, sou gerente de soluções de desenvolvimento aqui na Cross, sou uma mulher loira, branca, com cabelo longo, e estou vestindo uma camisa social preta. Eu já tenho 24 anos de experiência na área de BHO, e aqui na Cross eu atuo na gestão de programa de treinamento e desenvolvimento e também de consultoria. Aqui comigo está a Anne já já vai se apresentar, mas antes disso quero deixar vocês à vontade para fazerem perguntas aqui no chat, as perguntas que a gente não conseguir responder aqui durante o nosso tempo, nós vamos dar retorno depois do nosso evento, tá? E também quero que vocês fiquem à vontade para interagirem conosco no chat, dizendo se concordam com aquilo que a gente está apresentando, se já passaram por essa experiência, se é o que vocês vivenciam hoje na empresa de vocês. Isso vai deixar a nossa experiência muito mais gostosa, mais vívida, tá bom? Então, vamos lá. Para quem ainda não nos conhece, para quem está pela primeira vez aqui conosco, eu vou apresentar a Cross. A Cross é uma consultoria de RH que tem como propósito convergir futuros das organizações e das pessoas. Então, o nosso grande propósito é a gente conseguir alinhar tanto os objetivos de negócio como os objetivos de carreira, sempre com um olhar futuro. Nós temos 4 valores. Vocês estão vendo aí a tela? Então, tá bom. Nós temos 4 valores que nos movem aqui fortemente, que é o aprender todos os dias, simples e bem feito, vencer juntos e ser verdadeiro. Os títulos desses valores, eles de verdade expressam muito bem o nosso jeito de ser, né? E a Cross atua em 3 grandes frentes, que são essas que estão no slide. Então, a gente atua em consultoria, em programas de atração e seleção e também programas de desenvolvimento. Quando a gente fala de programas de consultoria, a gente atua com os principais desafios de gestão de pessoas, sempre alinhados ao planejamento estratégico das organizações. Então, aqui a gente fala de competências e performance, estruturação de programas de desenvolvimento, desenho de personas, programa de sucessão e carreira. Em atração e seleção, o nosso foco são em programa de entrada, tanto de estagiário como de trainee. E para programas de desenvolvimento, a gente atua não só em estágio e trainee, como também todo o pipeline da organização. Bem, hoje o nosso NPS está em 79, o que é um excelente score para nós. E a Cross foi eleita como segunda melhor consultoria de recursos humanos. E nós estamos muito contentes com essa indicação e estamos na categoria principal, que isso de verdade é muito legal. E aí quero contar um pouco sobre o que motivou a gente a realizar essa pesquisa, né, e estarmos aqui, então, conversando com vocês. É porque a Acros, ela vem acompanhando e pesquisando todas as mudanças que vêm ocorrendo no mercado. E a gente tem se dedicado muito à análise dessas transformações. E aí, com base em todo o mapeamento de mercado da Cross, nós viemos acompanhando que está tendo um aumento muito grande de programas de estágio, comparados lá com o primeiro trimestre de 2023. Então, a gente constatou aqui, pessoal, um crescimento de 48,6% no número de programas. E aí, se a gente fizer uma projeção, mantendo esse ritmo, até o final de 2024, a gente pode atingir aqui mais ou menos 700 programas. Então, é muito, né, programa de estagiário. Já para programas de trainee, a gente notou um pequeno decréscimo, um decréscimo no mercado de 6,67, mas que mesmo assim, se a gente segue nessa projeção, ao longo de 2024, a gente pode atingir 196 programas. É lógico, né, que isso é uma estimativa, mas mesmo assim é um número muito grande de programas,
e ressalta que a competição é muito grande, né? Para a gente poder captar esses estagiários, esses trainees, a competição de fato é muito grande. E além dessa análise, né, além de acompanharmos aí o crescimento de mercado, números de projetos, nós estamos muito envolvidos também na reflexão sobre a geração pós-pandemia, a geração neném, não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquela geração que não quer nem estudar, nem trabalhar, e também aqueles que não aspiram cargos de liderança. Acho que vocês devem ter acompanhado aí a matéria, se não me engano, foi na Exame, sobre a liderança que não virá, quando a gente se refere principalmente à geração Z, né? Então, com toda essa análise, né, nós buscamos os dados para compreender de fato quem é a persona candidata, né, que participa dos processos de atração e seleção para estagiário e trainee, e também quem que é o persona que passa, que é aprovada nesses processos, né? Quem é o estagiário e quem é a pessoa trainee. Agora a Anne vai apresentar para vocês, de fato, a pesquisa e aproveitem. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Anne. Para quem não me conhece, eu vi que tem alguns clientes aí que já conduzem programa com a Kroll. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, na altura dos ombros, estou de óculos, estou vestindo uma camisa azul listrada com branco. E aqui na Kroll, eu sou a head de atração e seleção. Fico responsável por todos os programas de estágio de trainee. Tenho aproximadamente 25 anos de experiência na condução de programas de porta de entrada. Trazendo um pouco sobre a pesquisa, em 2022 a gente fez uma pesquisa como essa, devido à grande evasão escolar universitária, né, que teve na época devido à pandemia. Da pesquisa passada para essa pesquisa, nós tivemos um aumento de 107% em respondentes, que é um número bastante positivo, porque nos dá bastante insumos para trabalhar todos os dados e os projetos que vêm pela frente. Nós tivemos 57% de respondentes em estágio e 43% de respondentes de trainee. Entre os estagiários, nós tivemos desses, 52 foram contratados em programas de estágio e 15% foram contratados em programas de trainee. Importante dizer que essa pesquisa, ela aconteceu para o mercado como um todo, não só para os participantes de processos da Cross, tá bom? Então, vocês vão ver que em alguns momentos, vocês vão ver números diferentes em comparação aos processos que a Cross vem conduzindo. Só um ponto bastante importante, vocês vão ver que na pesquisa nós trouxemos o dado da população geral, que são todos os respondentes, que nos gráficos eles vão estar em verde, e nós trouxemos os dados dos contratados. Falando de estágio, eles vão estar em azul, e falando de trainee, eles vão estar em amarelo, tá bom? De acordo com... Oi, desculpa. De acordo com os dados do IBGE, no primeiro trimestre de 2023, a população em idade de trabalhar, ou seja, com 14 anos ou mais, foi estimada em 74,2 milhões de pessoas. Dessas, 44,8 se declararam de cor parda, 42,8 de cor branca e 11,2 de cor preta. Se somarmos os pretos e pardos, nós temos um total de 56% da população. Interessante notar que, de acordo com a nossa pesquisa, 49% se declararam pretos e pardos, foram contratados nos programas de estágio e trainee. Nos programas que a Cross conduziu, a gente teve uma representatividade bastante grande em relação aos pretos e pardos. Nós tivemos 38% de contratados em estágio e 25% de contratados em trainee. E esse número sugere um esforço bem grande que as empresas vêm fazendo em diversificar e oferecer oportunidade para todos. Hoje, a base da Cross conta com mais de 40% de pretos e pardos aptos a ser um estagiário ou um trainee. Falando um pouco de população geral, podemos notar que o gráfico de população geral, as mulheres são mais da metade. Olhando para o gráfico de respondentes, em estágio, as mulheres foram a grande maioria contratadas. Em trainee, nós não tivemos essa mesma representatividade.
nós tivemos 45%, opa, desculpa, nós tivemos uma porcentagem menor de mulheres e maior de homens contratados em programas de trainee. Aqui na Cross, o nosso número foi um pouco diferente. Em trainee, nós tivemos 53% de contratações o ano passado, então foi um número maior. Em estágio, 54%. Um dado bastante importante também, que na pesquisa de 2022, as pessoas que se declararam trans não haviam sido contratadas em nenhum programa. E nessa última pesquisa, nós tivemos contratação de trans, tanto em estágio quanto em trainee. O que é bastante legal, porque isso mostra todo o caminho de equidade de gênero e diversidade que as empresas têm feito para melhorar dentro das suas contratações. Além de identidade de gênero, nós questionamos também a orientação sexual deles. E pelo gráfico, podemos ver que, além das pessoas trans, nós tivemos um aumento de contratações de LGBT+. Podemos notar que 16% da população geral se declara LGBT, e entre os contratados nós tivemos 19% em estágio e 18% em trainee. Faixa etária é um campo que eu gosto bastante de falar, né? Nos resultados da pesquisa de 2022, a taxa de contratação em estagiário para indivíduos com idade superior a 29 anos era de 15%. Na pesquisa desse ano, nós tivemos um aumento bem significativo, nós estamos em 26% de contratação com essa idade. Já em trainee, já era um pouco mais comum contratar pessoas um pouco mais velhas, mas também vemos um aumento que agora nós estamos em 43% de contratados. Essa mudança se dá devido a diversas questões, né? Nós temos um público que começou a faculdade porque os pais indicaram que tinham que fazer aquele curso e depois não se viram na carreira. Nós temos indivíduos que não conseguiram fazer a faculdade por questões socioeconômicas ou que mudaram a profissão devido à pandemia e assim vai. Mas a gente tem visto um número bastante elevado de pessoas acima de 29 anos participando e sendo contratada nos processos seletivos. De acordo com o último censo divulgado pelo ENAEP em 2023, 88% das instituições no Brasil são privadas. No ano anterior, em 2022, cerca de 4,7 milhões de alunos começaram uma graduação. E entre essas admissões, 89 ocorreram em instituições privadas. Então, a gente consegue ver que dentro do público, da população geral e do contratado, a grande maioria está em faculdade privada, porque é o maior número de faculdades que a gente tem no Brasil. Mas se a gente olhar para faculdades públicas, em programas de trainee nós tivemos 45% de contratados e em programas de estágio nós tivemos 35%. Ainda é um número bastante elevado devido à quantidade de faculdades privadas que a gente tem no país. O inglês é considerado uma língua universal, né? Ela é amplamente utilizada em diversos setores, países ao redor do mundo. Só que no Brasil, nós temos 5% da nossa população que realmente fala o inglês. E dessas, apenas 1% tem um inglês fluente. Podemos observar, tanto no gráfico de população geral quanto de contratados, que 47% não tem conhecimento, ou tem conhecimento básico do inglês, e nos contratados, podemos ver que 46% dos estagiários e 35% dos trainees não possuem a proficiência no idioma. No entanto, se você olhar, mais da metade dos contratados possui habilidade do inglês acima do intermediário. Mais lá na frente, depois a Marcela vai contar para vocês o quanto que eles usam o idioma no dia a dia dentro do trabalho, do estágio e assim vai. Nós entendemos um pouco do perfil demográfico dos respondentes e agora a gente vai ver eles participando dos processos seletivos mesmo, a atração, que eu falo que é o momento mais importante do processo seletivo, né? Pode mudar, Má. Obrigada.
Como eu comentei, a atração é a etapa fundamental do processo seletivo. A divulgação, ela determina o sucesso do programa. Eu falo que a gente tem dois pontos bastante importantes, né? A atração e o quadro de vagas. Porque se a gente tem o quadro de vagas, a gente tem os candidatos aderentes ao processo. Quando nós questionamos os candidatos, como eles ficam sabendo do processo seletivo, é interessante notar que tanto no estágio quanto no trainee, a preferência deles é a busca de oportunidades por meio de redes sociais. Na sequência, portais de vagas, Google e site de consultorias especializadas. Desculpa, eu vi que tinha alguém que não estava lendo. Sites de consultorias especializadas como a Cross e aparecem bem ranqueadas. Aqui na Cross, quando a gente fecha um processo seletivo, a gente faz uma reunião com o time de comunicação da empresa para a gente criar uma identidade visual, criar o site do programa, e a partir daí a gente trabalha com toda a comunicação do processo, né? Como que a gente vai trabalhar toda essa divulgação que vem ao longo do período de inscrições. A gente utiliza, em média, de 2 a 3 postagens por semana nas redes sociais, que é onde a gente vê que tem o maior engajamento deles mesmo, além dos impulsionamentos que a gente faz. Trouxemos aqui, né, o top 3 para vocês. Falando de trainee, em comparação com a pesquisa anterior, eles não tiveram mudanças. Os trainees continuam procurando nos mesmos lugares, né? Primeiro em redes sociais, depois em portais de vagas, como Indeed, Cato, e em terceiro, pesquisas no Google. O estagiário já teve um comportamento diferente. Eles saíram de portais de consultoria, de primeiro lugar, para terceiro lugar, e em primeiro lugar entrou as redes sociais. Então, a gente sempre recomenda que quando você for fazer a estratégia do seu programa, não esquecer da questão do impulsionamento, de postar nas redes sociais, que é onde eles estão no dia a dia deles mesmo. Falando efetivamente das inscrições. Pessoal, gostaria que, se vocês puderem, se vocês quiserem, podem participar, colocar as percepções de vocês no chat, dúvidas, o que vocês têm vivido, olhar, para que aí a gente consiga ir respondendo conforme vocês forem tendo dúvidas, tá bom? As motivações para as inscrições nos programas de trainee sofreram mudanças significativas ao longo do tempo. Anteriormente, os candidatos priorizavam aspectos como velocidade no crescimento da carreira, nível de desafio e o ambiente de trabalho. No entanto, atualmente, a boa reputação da marca, os benefícios assumiram posições mais acima, né? Assumiram as posições, além da velocidade de crescimento, que foi para terceiro lugar. No contexto do público de estágio, observamos também mudanças significativas. Antes, os candidatos priorizavam oportunidade de crescimento, formato de trabalho híbrido e ambiente de trabalho. No entanto, atualmente, a boa reputação da marca assumiu a segunda posição, enquanto remuneração e benefícios subiu da sexta para a terceira posição. Importante lembrar que esses dados são bastante relevantes. A gente vê que a remuneração e benefício hoje desempenham um papel importante na tomada de decisão deles de mudarem de emprego ou aceitarem uma oportunidade. A gente sempre recomenda que o RH e a liderança estejam bastante alinhados com as motivações deles para que a gente encontre e se conecte com o público que faz sentido para a nossa empresa. Esse dado é bastante importante. Na pesquisa anterior, 41% dos candidatos de trainee participavam de mais de 4 programas. Hoje, tivemos um aumento para 61% deles participando de mais de 4 programas. Em estágio, também tivemos um grande aumento, pulamos de 45 para 58. A Mar comentou lá na frente o tamanho e o crescimento que a gente tem, e a expectativa que a gente tem ao longo do ano para programas de estágio e trainee, né? Então, a gente tem que se tornar cada vez mais atrativo e os programas estão cada vez mais concorridos. A gente acaba competindo com os mesmos candidatos para diversos programas, né?
Então, precisamos lembrar da experiência do candidato, procurar flexibilizar as etapas para eles, ter um programa engajado, com etapas mais curtas, para que a gente não vá perdendo ele ao longo das etapas do processo seletivo. Aproveitamos e perguntamos para eles em que momento profissional eles estavam enquanto eles participavam dos processos seletivos. E podemos ver que 36% dos trainees estavam somente buscando uma oportunidade, ou de trainee ou de efetivo. Já os estagiários, 38% deles estavam já ou estagiando ou numa oportunidade efetiva. Precisamos lembrar que quem já está na nossa empresa, precisamos engajar, cuidar para que a gente não perca eles para outras oportunidades, né? Porque o número é bastante elevado de pessoas que já estão trabalhando e continuam buscando uma oportunidade. Preferências em modalidade de trabalho. Eu tenho muito cliente que me pergunta, né? Qual que é a preferência hoje do candidato? A gente pode ver pela pesquisa que mais de 44% dos candidatos preferem o formato de trabalho híbrido. Isso por diversas questões, como flexibilidade, economia de tempo, produtividade e principalmente saúde e bem-estar, que hoje é muito valorizado pela geração, né? Mais um dado bastante importante que chamou minha atenção é que 23% dos trainees e 30% dos estagiários sinalizaram que eles deixariam de aceitar uma oportunidade devido ao modelo de trabalho. Então, precisamos prestar bem atenção, porque o que a gente tem percebido é que muitos deles deixam de aceitar uma oportunidade se o programa não for híbrido. Então, precisamos prestar atenção. Eu sei que com a pandemia as empresas mudaram, estão tentando voltar um pouco para o presencial, mas hoje os candidatos valorizam bastante o híbrido, tá bom? Quanto tempo eles se preparam para um processo seletivo? Tanto para o estágio quanto para o trainee, eles se dedicam em média de 5 a 10 horas. Isso vai do início das inscrições ao término do programa, participando por todas as etapas. Nós recomendamos prestar bastante atenção na quantidade de etapas que a gente coloca num processo seletivo. A gente deve lembrar que eles participam de diversos processos seletivos, se dedicam de 5 a 10 horas, e a gente tem que pensar na experiência do candidato, né? Aqui na Cross, pela nossa experiência, a gente percebe que, em média, de 20% dos candidatos desistem entre as etapas. Então, ter etapas bastante formuladas, que são aderentes à empresa e aquilo que os candidatos buscam, vai engajar e levar eles até o final do processo seletivo. Ainda falando de como eles se dedicam ao processo seletivo, né? Depois que eles se inscrevem, perguntamos como que eles se preparam. E podemos ver que, em primeiro lugar, está além do site relacionado ao programa, né? Então, é a landing page, o hot site, que fala sobre o programa. Eu sempre recomendo os meus clientes colocar todas as informações sobre a empresa, sobre as áreas de interesse que vão ter vagas e, principalmente, gente, colocar sobre o programa de desenvolvimento. Hoje, o candidato busca muito saber como que ele vai ser desenvolvido na empresa. Então, ter isso já estruturado durante a atração vai fazer a diferença para eles escolherem a empresa de vocês, tá? Depois do site, eles têm como segundo, né, se preparar para o processo, né? Então, um processo de autoconhecimento para eles é importante. E em terceira posição, ficou empatado, buscar um pouco nas redes sociais sobre a empresa e buscar notícias no Google. A experiência nos processos seletivos. O desenho de um programa, acho que eu comentei já algumas vezes, né? O desenho do processo é bastante importante. A gente tem que colocar diversas etapas para a gente ir avaliando e tendo aquele funil bastante significativo, que faz sentido com a nossa empresa, e aqueles talentos em que a gente está buscando, né? Então, a gente tem aí, em etapas, normalmente, né? Testes comportamentais, testes de idiomas, de fit cultural, de lógica, dinâmica, hackathon, são N etapas, e a gente foi perguntando para eles como que eles se sentem confortáveis em cada uma das fases. Aqui eu vou trazer para vocês o ranking dessas preferências, mas quando vocês receberem o e-book, vocês vão ver individualmente cada um como que eles se sentem confortável ou não, tá bom?
Por isso que é importante vocês renomearem com o nome e a empresa de vocês, para vocês receberem o e-book, hein? Falando do ranking, né? De como que eles se sentem confortáveis. Eles mostraram lá no slide anterior que autoconhecimento é bastante importante. Ele está na segunda posição para eles se prepararem para o processo. E a gente pode ver que em ranking de confortabilidade, a personalidade, o teste de personalidade está em primeiro lugar, tanto para o estágio quanto para o trainee. Eles querem se conhecer, eles estão se conhecendo como um todo, como que eles são na carreira, e se a gente colocar um teste de personalidade que eles recebem feedback, é muito mais valorizado por eles. A entrevista individual, aqui a gente está falando da entrevista online, ao vivo, né? Individual, ocupou a segunda posição tanto para o estágio quanto para o trainee. Fiquei pensando, né, o quanto que eles se sentem confortáveis e olhando a análise de quantas horas eles se dedicam para o processo seletivo, a entrevista ajuda nisso, né? Porque são 30 minutinhos em média, 40 minutinhos em média, diferente de uma dinâmica de grupo que demora 4 horas, 3 horas, dependendo do processo. E se a gente for olhar agora da terceira para frente, começa a ter um comportamento diferente para o estágio e para o trainee. Em trainee, a gente tem como terceira posição a lógica, depois os jogos, fit, dinâmica de grupo, vídeo entrevista, idioma e painel. No estágio, a gente vem com fit, lógica, jogos, vídeo entrevista, DG, painel e idioma. Pela nossa experiência, a gente pode ver que a videoentrevista aqui está em sexto e sétimo lugar, mas é a etapa que a gente vê que tem maior índice de desistência. Nem todos os candidatos se sentem tão confortáveis de gravar um vídeo. Eu falo que eles se sentem muito confortáveis de pegar o celular e gravar uma selfie deles, mas gravar uma videoentrevista, nem todos se sentem muito confortáveis. E falando de idioma, a gente pode ver que eles ocupam lá a oitava e a nona posição. A gente mostrou quantos por cento deles hoje falam inglês. Então, como a grande maioria não fala, a gente percebe que eles não se sentem tão confortáveis em realizar a prova. Então, um ponto que a gente recomenda é ter a prova somente se for necessário. Às vezes a gente tem vagas em que eles vão trabalhar com o global, que é super importante mesmo, mas às vezes é só um detalhe que a gente coloca no processo seletivo, né? Então, vamos pensar, repensar se faz sentido ou não ter o teste de idioma. Se não for necessário, a gente pode tirar do processo para deixar eles mais confortáveis, tá bom? Anne, oi, Oi, Anne, é Karina da Multiplan, tudo bem? tudo e com você. Tudo bem, tudo ótimo. Uma dúvida que eu fiquei, qual é a diferença aqui que vocês consideram, que eles consideraram na pesquisa, dinâmica de grupo para painel? Dinâmica de grupo é uma etapa que a gente faz a consultoria e o RH só. Não, nós não temos gestores. No painel, a gente já leva um grupo filtrado para a etapa com os líderes, né? Com os gestores que vão. É um painel de negócios que a gente fala, né? Que são a etapa Tá, final para entendi. eles. Perfeito, obrigada. Nada. Pode mudar, Mar. Obrigada. É, etapas presenciais, né? Quando a gente foi fazer essa pesquisa, foi um dos campos que eu pedi para que a gente colocasse, né? Porque a gente vem vendo essa mudança de comportamento das empresas, de sentir necessidade de ver os candidatos presencial. E eu me surpreendi bastante de ver que os estagiários estão cada vez mais receptivos a fazerem umas etapas presenciais, valorizando a oportunidade de conhecer o ambiente e as pessoas pessoalmente. Por outro lado, no caso do trainee, a gente vê uma diversidade entre o online e o presencial. Mas isso se dá porque a gente trabalha com um grupo nível Brasil e às vezes eles não residem na mesma região da empresa. Então, os investimentos com passagens, com hospedagem, acaba sendo um pouco alto e eles acabam preferindo o online do que o presencial. Vou devolver a Marcela para vocês, vou deixar ela contar um pouquinho agora das experiências nos processos seletivos. Ô, Rani, antes de a Damar entrar, tem uma pergunta que está bastante frequente aqui no chat, que é em Opa, relação à desculpa. divulgação do salário, na questão na divulgação dos programas. Se você podia falar rapidamente sobre isso. Claro, estou vendo aqui.
Gente, se a gente puder divulgar o salário, é o melhor dos mundos. Eu sempre recomendo que, se isso for viável, a gente fazer. Principalmente quando a gente tem um salário bastante atrativo, né? Eles querem saber, às vezes eles desistem lá na frente por conta do salário. Às vezes algumas empresas só vão dizer o salário quando vão fazer oferta. E às vezes o gestor já entrevistou, já gostou, já está com aquela expectativa e o candidato desistiu. Então, se vocês puderem, eles imploram para que a gente divulgue o salário, tá bom? Respondido? Ok? Então, voltei. Vamos lá. Gente, assim como a Anne trouxe que os candidatos, muitos deles valorizam a oportunidade de estar presencialmente, de conhecer o ambiente da empresa, conhecer pessoalmente as pessoas, né? Nós temos também uma grande porcentagem que valoriza ter oportunidades de desenvolvimento ao longo da jornada de atração. E aí, olhando aqui a diversidade que nós temos, né, estruturas de desenvolvimento, eles têm uma preferência, em primeiro lugar, para cursos online. E isso reflete muito a busca por flexibilidade, acessibilidade nesse processo de aprendizado. Mas, se vocês observarem, a porcentagem de todas as outras aqui, então, quando a gente fala de guia de desenvolvimento, oficina prática, workshop, palestra, etc., elas estão bem próximas uma das outras, né? E isso aqui ressalta de verdade o interesse pela diversidade de formatos e conteúdos que eles têm. Então, é também importante que a gente consiga reforçar, né? É também muito que a gente costuma reforçar que nos nossos programas de desenvolvimento após o processo seletivo, a gente tem aí uma diversidade de metodologia de aprendizagem diferenciada para mantê-los também interessados ao longo do programa, né? E esses dados aqui, eles indicam, na verdade, uma oportunidade valiosa para as empresas investirem nas estratégias que vão além do processo seletivo, ou seja, né, quando a gente consegue integrar aqui ações de desenvolvimento junto com o processo seletivo, junto com essa jornada toda de atuação, a gente não só atende às expectativas desses candidatos, como a gente acaba fortalecendo a marca empregadora, que é tão importante nesse momento da jornada de atração e seleção, e acaba criando um ambiente mais atrativo, mais engajador para esses talentos em potencial. Então, aqui é um diferencial que a gente pode oferecer ao longo da jornada de atração e que eles vêm buscando e que eles vêm apreciando. Quando nós pedimos que eles indicassem aqui quais eram os temas de interesse, né? O que a gente teve aqui de destaque? Temas de carreira, autoconhecimento, criatividade e inovação, aprendizagem ativa, inteligência emocional. E quando a gente tem aí jovens que mencionam esses temas, né, demonstram interesse por algumas habilidades e características aqui bem importantes. Então, desde eles estarem pensando além do processo seletivo, considerando já o desenvolvimento aqui de uma carreira a longo prazo, eles terem maturidade sobre a necessidade de criarem consciência sobre quais são as habilidades, as limitações que eles possuem, uma disposição aqui para buscar soluções para os desafios que vão ser apresentados fora do convencional, quando a gente fala aqui de criatividade e inovação, e muito do protagonismo, né? Protagonismo pelo conhecimento, quando a gente fala aqui de aprendizagem ativa, e sem dúvida a inteligência emocional, que a gente sabe que é tão importante para todas as interações, né? Então, resumindo, quando eles destacam esses interesses aqui, eles demonstram que eles possuem uma mentalidade voltada não só para o crescimento pessoal, como também para o crescimento profissional. Isso é um dado muito importante para um momento de atração e seleção. Bem, agora nós vamos falar sobre a pessoa aprovada. Oi, Leonardo. Oi, tudo bem, Mar? Tem uma pergunta aqui da Yara também, ainda referente ao salário, que diz que qual a nossa orientação é que realmente divulguem o valor do salário na divulgação das vagas. Mas qual que tem sido realmente a prática das empresas? A pergunta é da Yara. Yara, é bem misto, tá? Tem muita empresa que não se sente confortável em divulgar o salário, mas a grande maioria tem divulgado, principalmente no trainee, tá bom?
E tem uma outra pergunta aqui também, que é: vocês entendem que o aumento da idade de contratação de trainees pode ter relação com o perfil, características da geração entre 22 e 25 anos? Que é a pergunta da Bruna, da São Martinho. Oi, Bruna. Quanto tempo? Oi, Anne, tudo bem? Tudo. Então, Bru, eu acredito que tem a ver com a mudança mesmo de graduação, né? A gente tem visto muitos trainees com a segunda graduação. Pode ver um pouco essa mudança de característica, um pouco de geração, mas a mudança de graduação deles, de segunda faculdade, acredito que esteja na frente, tá bom? Tá ótimo, obrigada. E a Ana Paula também tinha levantado a mão aqui rapidamente. Não sei se a dúvida foi solucionada, Ana Paula. Oi, não, na verdade eu só ia perguntar sobre a parte de painéis aqui, que comentou, porque tem um investimento alto e tal. Eu queria entender um pouco mais da prática das empresas, assim, né? A gente acabou de fazer enfim, a gente arcou com todos esses custos, mas o que tem sido a prática natural do mercado, assim? As empresas estão arcando com passagem e hospedagem, ou também tem sido muito misto? Sim. Ana Paula, né? Desculpa. Sim, as Isso, empresas têm aham. bancado. Quando a gente tem uma quantidade muito grande de posições para o investimento não ficar muito alto, a gente sugere fazer o painel online e as entrevistas finais presencial, porque daí a gente reduz o número de candidatos. Mas quando a empresa quer fazer presencial, eles têm custeado isso para o candidato para não perder, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. E a Vera, aqui da Move, ela pediu para voltar, se possível, no slide com os temas de desenvolvimento. Lógico, tá aqui. Tem alguma dúvida referente a isso, Vera? Não, era mais porque eu estava fazendo as conexões com os temas que a gente, né, fez de levantamento aqui. Obrigada. Depois conta pra gente se deu match aí com o levantamento que você fez também, tá bom? Tá bom, pode deixar. Legal, pessoal. Então, até aqui a gente falou sobre as pessoas candidatas. E agora nós vamos falar sobre as pessoas aprovadas nos processos seletivos. Então, a pessoa estagiária e a pessoa trainee. Então, aqui eles já foram aprovados. Bem, quando a gente fala, volta lá no dado que a Anne trouxe, né? É muito comum os candidatos participarem de 2 ou mais processos seletivos, né? Muitas vezes eles são aprovados em mais de um também. Então, aqui vejam que 62% dos candidatos para programa de estágio, eles passam em mais de dois ou mais processos seletivos, e 43% dos trainees, eles participam, pelo menos aqui, de um, né? Mas alguns também já vão aqui para 2. A maioria, 57%, ele entra em um processo seletivo. Quando acontece isso, né, a gente consegue notar uma diferença muito grande sobre o que motiva a decisão da escolha. E quando a gente olha lá para candidato aprovado, os programas de estágio, eles decidem primeiro pelo plano de carreira. Então, quando eu vou decidir lá em qual programa que eu realmente vou ingressar, em primeiro lugar, eu olho qual que é o plano de carreira que essa empresa pode me oferecer. Em segundo lugar, eles olham para a área de interesse e, em terceiro lugar, para remuneração e benefícios. Já quando a gente fala lá dos aprovados nos programas de trainees, eles decidem pela empresa, em primeiro lugar, pela remuneração e benefícios. E até cabe a pergunta que vocês voltaram aqui com algumas questões, porque realmente é um fator decisivo para esses trainees, né? Qual que é a remuneração e benefício que eu vou ter ao longo do meu programa. E aí, para trainees, fica empatada ali a escolha pela reputação e o valor da marca, e também o plano de carreira. Então, isso aqui ressalta o quanto lá a descrição no programa da landing page, lá onde a Anne trouxe, ela precisa ser bastante detalhada, porque é com base nela que os candidatos também vão tomar essa decisão. Então, quanto mais rica, mais eu tiver informação sobre plano de carreira, remuneração, áreas de interesses, desafios, o próprio programa de desenvolvimento, isso faz com que ele tome a decisão mais facilmente, vai lhe brilhar os olhos, né?
Ok. Agora há pouco a gente falou sobre os candidatos valorizarem, então, as etapas de desenvolvimento junto com o processo seletivo, e não é diferente também o interesse que eles têm pelo programa após o ingresso nas empresas, né? Tanto que a gente analisou aqui o que eles falam, né, sobre o que foi comunicado antes, enquanto eles estavam lá escolhendo pelo processo, durante o processo, e o que realmente aconteceu, o que realmente a empresa entregou desses programas de desenvolvimento. Então, a grande maioria aqui diz que as empresas comunicaram e estão cumprindo certinho aquilo que foi divulgado no lançamento do programa, né? Então, reforça aqui o quanto é importante a gente planejar muito bem essa etapa de desenvolvimento e comunicar da melhor forma possível para o lançamento do programa. E aí, o que chama a atenção aqui é que, mesmo tendo um grande número que faz essa comunicação e executa da forma ideal, né, tem aqui um número que chama bastante atenção, que são das empresas que não comunicaram ou que comunicaram e acabaram entregando um programa diferente daquele que estava dito no processo. Então, aqui é importante a gente lembrar que eles buscam referências sobre os programas, né? E eles comparam não só um programa com outro daquilo que tiver lá divulgado na ocasião da escolha do processo, mas também eles comparam históricos de diversos programas para decisão de escolha. Então, se um candidato se depara com uma informação de que alguém participou de um processo, que a informação que estava no lançamento do programa é diferente daquela que acontece no dia a dia, a probabilidade dele não se inscrever nesse programa é muito grande. Então, a gente tem que ter esse planejamento muito bem feito, divulgar muito bem, né, e ser fiel àquilo que a gente divulgou ou conseguir superar as expectativas, que ainda melhor. Aqui, a gente tem um quadro que é um quadro de avaliação de satisfação quanto diversos pontos, né? Então, a satisfação que eles têm em relação ao acompanhamento e suporte do RH, ao ambiente de trabalho, exposição na empresa, a questão da função deles e projetos, papel e atuação do gestor e treinamentos. Então, a gente avaliou, eles avaliaram aqui sobre, no caso, não se aplica esse processo, e de muito, superou minha expectativa para não satisfeito, né? E mesmo que a gente tenha aqui, isso a gente está falando de pessoa estagiária primeiro, tá bom? Então, mesmo que nós tenhamos aqui um número bem grande, né, uma maioria satisfeita, quando a gente soma aqui o satisfeito e superou as minhas expectativas, nós temos ainda uma parcela bem significativa desses estagiários que está insatisfeita em cada um desses pontos aqui de análise, né? É lógico que a nossa recomendação sempre vai ser investigar mais a fundo, né, as razões por trás dessas insatisfações, para que a gente consiga implementar medidas personalizadas e dar solução, uma tratativa correta para cada uma delas. Mas no material que vocês vão receber, nós incluímos algumas dicas bem legais que pode ajudar aqui a mensurar, acompanhar e melhorar o índice de satisfação para cada um desses tópicos que nós analisamos, tá? Quando a gente fala aqui de trainees, a realidade também é muito parecida. Então, assim, tem alguns pontos a mais que nós analisamos aqui, como, por exemplo, Job Rotation, que é muito mais comum no programa de trainee do que no programa de estagiário, e também a proximidade com a alta liderança, que acontece muito mais no programa de trainees do que no de estágio, né? E da mesma forma, a gente tem aqui um recorte de pessoas satisfeitas ou que superou a expectativa para cada um dos pontos, mas, outra vez, quando a gente soma aqui o muito insatisfeito com o insatisfeito, ainda a gente tem um número alto e que a gente precisa ter algumas medidas e um ponto de atenção. Nós fizemos um cruzamento aqui nos pontos de maior impacto, tanto para pessoas estagiárias como para pessoas trainees. Então, para quem estiver aqui ansioso, ainda não está com o material onde a gente tem as soluções aqui escritas, então a gente está indicando aqui para que as equipes de RH consigam realizar um acompanhamento mais próximo desses trainees estagiários,
tenho ali reuniões one-on-one, para entender as necessidades e expectativas que eles têm em relação a esse acompanhamento. Às vezes a gente acha que o acompanhamento tem que ser de uma forma e eles têm uma expectativa de que seja diferente, né? Pensar aqui, né, planejar para que essas pessoas aprovadas elas tenham uma oportunidade de uma maior integração, que elas tenham ações com a liderança, porque isso é crucial para melhorar o ambiente de trabalho, quando ele se sente ali integrado, não só com equipes, áreas e líderes, para que ele tenha essa sensação de melhora no ambiente de trabalho, que a gente consiga garantir que esses estagiários e trainees tenham a exposição adequada a diferentes áreas da empresa. Eles são vaidosos, eles querem ter essa exposição, então é importante. Existe uma expectativa muito grande em relação aos projetos, então nós temos sempre que pensar aqui em projetos desafiadores, significativos e, lógico, né, que estejam à altura de pessoas que estão aprendendo, que estão em processos de desenvolvimento, incluir nessa trilha de desenvolvimento ações para aprimorar as habilidades da liderança, para que essa liderança ela tenha uma comunicação mais próxima, seja mais ativa, faça uma boa gestão de equipe, o ajude em gestão do tempo, né? E que, lógico, a gente pense aqui em treinamentos que garantam conteúdos, metodologias, formatos diferenciados e que sejam de verdade relevante e envolvente para esses públicos. Chegamos no slide que é polêmico, que a Anne comentou. Aqui nós estamos falando sobre a verdadeira utilização do segundo idioma, no caso do inglês aqui, para quem já foi aprovado, né? Então, é bastante polêmico, porque quando eles são questionados quanto ao uso do outro idioma, a maioria dos estagiários e trainees, quando eles são contratados, eles possuem inglês acima do intermediário, como a Anne aprovou, como a Anne comentou. Mas, raramente, eles utilizam a segunda língua quando já estão em suas posições, né? E aí, isso sugere que a exigência do inglês para as funções de estagiário e trainees não seja tão necessária assim como a gente muitas vezes desenha lá no processo seletivo, a pedido dos nossos clientes, a pedido das empresas, né? E aí fica a reflexão, né, de que as empresas elas poderiam, já que eles não estão utilizando, essas empresas elas poderiam ter considerado abrir programas, né, abrir para candidatos que não possuíam esse nível de inglês aqui, de intermediário para cima, e aí ela teria ampliado o seu pool de talentos, reduzindo a exclusão, né, de candidatos que não estavam nesse nível, e que poderiam contribuir de outras formas dentro da organização. Isso aqui, inclusive, acaba contribuindo para o employer branding, né, das empresas, porque a gente acaba sendo mais inclusivo, a gente traz uma diversidade de contribuições diferentes, e quando eles forem comentar lá sobre os programas, eles vão falar, olha, entre exigir o inglês e realmente estou usando inglês, ou exigir inglês e eu nunca tive o contato com a língua aqui dentro da empresa. Então, isso é bastante importante também lá quando os candidatos forem escolher o programa que querem participar. Bem, quando a gente fala aqui, nós analisamos o que eles esperam das lideranças, né? E nós analisamos aqui o top 3 justamente porque eles ficaram praticamente que igual, né? Então, reconhecimento como profissional foi aqui unânime entre estagiários e trainees. E quando a gente fala de incentivar desafios e parceria nos projetos, eles apenas inverteram a posição entre eles. Então, os top 3 aqui são realmente os mais importantes para eles. E fica muito claro aqui que todos eles valorizam o ambiente de trabalho em que eles se sintam reconhecidos, em que eles percebam que as lideranças realmente entendem eles como um parceiro de projetos, né? E que esses líderes estejam ali prontos para incentivar, para enfrentar desafios, que eles sejam sempre próximos durante as entregas, né? Acompanhem isso de perto para poder oferecer aqui apoio e orientação.
Então, isso é o que os dois públicos, de fato, espera da liderança direta deles. Má, posso... Tem uma pergunta do Douglas, que ele fala sobre a questão da liderança, do perfil das pessoas candidatas para trainees. E como você faz muita construção de persona, ele quer saber se existe algum estudo ou percepção que a gente fez sobre em relação aos trainees e a mudança no perfil desejado. Como você faz bastante construção de persona, você poderia comentar rapidamente sobre essa questão? Mudança no perfil desejado do líder, foi essa? Não, dos trainees. Se os líderes ou as empresas, se a gente percebe alguma mudança no perfil dos trainees. É isso, né, Douglas? É isso mesmo. Isso. Posso clarificar? Acho que é mais trazer Pode. aqui acho que é um pouco mais fácil. Se tem alguma mudança na percepção das lideranças dos trainees que estão em desenvolvimento, né? Então ali depois de entrar no programa, né? Se tem alguma diferença entre o que era esperado e o que as empresas veem como os trainees se desenvolvendo, né? Com essas mudanças geracionais, etc. Ou se mantém o que estava no passado, se tem alguma diferença em relação ao Olha, Douglas, desempenho, à desenvoltura, iniciativa, etc. eu vou te trazer um recorte desse ano, tá? De 2024. Nós fizemos diversos trabalhos de consultoria, onde nós desenhamos persona trainee e já estão em etapa de desenvolvimento. E temos tido a grata surpresa de termos superado as expectativas. Então, quando a gente desenha lá um perfil, desenha o persona, pensa em quais são as competências que são importantes para aquela companhia, não só as competências que a gente chama de entrada, né? As competências que eles precisam demonstrar comportamento quando eles entram na organização, como as potenciais que a gente trabalha no desenvolvimento das trilhas, o retorno que a gente tem recebido sempre são de trainees que estão bastante interessados, estão entregando e desempenhando muito bem as funções que estão sendo entregues e esperadas por eles. Temos notado bom desempenho e participação nos programas. Quando a gente desenha a persona, né, ali, de verdade personalizada, a gente tem uma assertividade muito grande com aquilo que os gestores, com aquilo que a liderança realmente espera. Então, o retorno tem sido positivo, né? Que é diferente quando a gente tem um desenho mais aleatório. Então, nunca deixa a desejar. Responde essa pergunta? Com certeza. Obrigado, viu? Legal, obrigada. Nesse slide aqui, pessoal, a gente fala sobre as razões por qual os trainees ou estagiários optariam para mudar para outros processos seletivos, né? E o que eles falam, como a Anne disse, eles participam de mais de um, muitas vezes são aprovados em mais de um, mas quando eles estão lá já trabalhando, não quer dizer que eles pararam de olhar para o mercado, né? Então, eles continuam ali abertos, continuam procurando, e aqui a gente mapeou quais são as razões por qual ele optaria por participar de outro processo. E também foi unânime aqui, tanto para estagiários como trainees, que é sempre a busca por melhores benefícios e remuneração. E aí, muitas vezes, né, a maioria das vezes, o programa ele já foi desenhado com aquele benefício e remuneração, e a gente não vai fazer uma proposta diferente ao longo do programa. Então, qual que é a medida a se tomar aqui, né? A gente conseguir garantir o engajamento desses aprovados para que eles permaneçam nos programas. Então, quais são as ações que a gente pode tomar para que eles não olhem para fora, ou para que, se eles encontrarem um programa com valor de benefício e remuneração mais atrativo, ele repense, ele fique na organização por tantos outros motivos que não seja só o valor. Então, aqui é importante a gente pensar não só nas modalidades de trabalho, como a Anne trouxe, né? Hoje eles acabam pensando e gostam muito do híbrido e também do remoto. Pensar em oportunidades de ele atuar em diversas áreas, além da área de formação, qual a diversidade de projetos que a gente pode envolvê-lo, né? Então, aqui fica a reflexão de como que a gente pode engajar, e no material de vocês a gente colocou também algumas dicas que pode ajudar no dia a dia. Oi, Má. Pessoal, a gente já está com o nosso tempo bem
bem próximo, né? Na verdade, na linha do nosso tempo, mas gostaria de terminar alguns slides aqui com vocês, tudo bem? A Ana Paula levantou a mão aqui também. Ai, Pode gente, falar. desculpa, é só, enfim, eu sei que a gente está no limite do tempo aí, mas a pesquisa Não está tem tão importância, né? interessante. Uma dúvida, assim, sobre essa questão de, por quais outras razões vocês optariam, né, por participar de outro programa? Nos trainees especificamente, vocês têm visto algum movimento do mercado de dar algum tipo de aumento ao longo do programa já que remuneração e benefícios é um tema importante para os trainees, né? Se vocês têm visto essa prática no mercado de, sei lá, na metade do programa eu dou algum tipo de aumento, algum tipo de coisa nesse sentido? Só completar uma coisa, Má, se você passar o slide, acho que está com animação e ficou sem o ranking aqui aparecendo. Não, você só falou, né? Desculpa. É estranho, tinha um ranking aqui do lado, é verdade. Bem, esse ranking, ele falava sobre modalidade, exatamente isso, modalidade de trabalho, oportunidade de atuar em vagas diferentes e diversidade de projetos, tá? Mas lá no e-book ele vai seguir. Ana Paula, não é uma tendência, não é comum nós ouvirmos falar sobre mudança de salário, mudança de pacote de benefícios. Realmente, isso não é uma prática que costuma acontecer. Lógico, não é descartado, mas não é uma prática que costuma acontecer. Ok? Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Aqui. Bem, aqui para finalizar, nós fizemos 3 mandalas, que é justamente o persona da pessoa candidata, do estagiário e do trainee. Isso é o resumo de tudo aquilo que a gente apresentou, mas de uma forma que fica fácil para vocês consultarem. Então, aqui, quando a gente fala de pessoas candidatas, a gente, começando aqui, né, sentido horário, então, o que apontou a pesquisa de mercado que a gente fez? Que 54% desses candidatos estão aqui na região sudeste, 53% se declararam mulheres, e dessas 82% são heterossexuais, 48% se descrevem como pretas e pardas, estão ali na faixa de 23 a 25 anos, a maioria delas. 63% estudam ou se formaram em universidades privadas, 63% também tem o inglês básico, que confronta lá com a informação de que os contratados acabam sempre sendo com estagiários inglês intermediário e avançado. 31% fica sabendo dos processos seletivos através da divulgação em rede social, então a nossa atenção aqui para divulgar nas redes. Dos candidatos de estágio, 62% eles conseguem aprovação para 2 ou mais programas e 57% dos trainees em pelo menos um. Quando a gente fala da pessoa estagiária, o perfil é bem parecido com o de candidatos, onde a maioria está no Sudeste, 59% são mulheres e a maioria delas é heterossexual. A maioria aqui se declarou branca, dos candidatos a maioria era parda e preta, que a maioria se declarou branca. Faixa etária continua de 23 a 25 anos. Elas estudam, 64% estudam em universidade privada, 43% tem inglês básico, só 26% tem inglês intermediário, 27% ficam sabendo também através da divulgação nas redes sociais, ou seja, né, bem parecido com o que a gente viu até agora. Seguindo, né, eles se preparam de 5 a 10 horas para o processo seletivo. A inscrição, como a gente viu, é motivada pela oportunidade de crescimento. 58% participam de até 5 processos e 35% estava fazendo faculdade ou buscando uma colocação profissional que não fosse estágio no momento dessa inscrição. E aí eles têm uma preferência por modalidade híbrida de trabalho. Quando a gente fala aqui de trainees, mantém a maioria no Sudeste, e aqui inverte, olha, aqui a maioria dos trainees aprovados são homens, apesar de a maioria de candidatos serem mulheres, tá? Também a maioria é heterossexual, se declaram brancos, na mesma faixa etária de 23 a 25,
se formando, ou já formados aqui, na verdade, porque são trainees formados em universidades privadas. Os contratados possuem inglês avançado, e aí aqui outro destaque para aquilo que a gente viu, né, que nem sempre colocam em prática, então a gente exige o inglês, contrata por um inglês e não utiliza ele ao longo do programa. Ficam sabendo dos programas também através de redes sociais, se preparam como os estagiários de 5 a 10 horas, participam de 1 a 2 processos. Como a gente viu, a inscrição desses trainees, ela é motivada muito pela boa reputação da empresa, então eles olham lá os comentários positivos nas redes sociais. Quando eles ingressam no programa de trainee, nem sempre eles estavam procurando por programa de trainees, muitas vezes é uma colocação profissional com uma vaga efetiva, então 36% dessa forma, e 44% tem preferência de verdade pela modalidade híbrida de trabalho. Então, aqui nós temos as 3 descrições, vocês vão receber isso no material, né? E muitas informações aqui já abertas, como a Anne tinha falado. Gente, quero agradecer a participação de vocês, a presença de vocês. Nos desculpem por esses 6 minutinhos, mas era importante aqui para a gente poder concluir. Peço que vocês façam a avaliação desse nosso encontro, isso é muito importante para a gente. É sempre muito bom, muito gratificante poder estar aqui e compartilhar informações tão relevantes, né? Isso de verdade nos motiva e nós gostamos muito de ter esse momento aqui com vocês. E até o final da semana vocês vão receber o link para acesso à pesquisa e a todos os comentários que nós trouxemos, e também colocaremos nas nossas redes sociais. A gente podia tirar uma fotinha também agora? Vamos tirar uma Vamos fotinha. lá. Deixa eu parar de Para de compartilhar. Deixa eu tirar vocês aqui do Nossa, Teams, eu não estava aparecer vendo todo mundo, quanta gente. Agora eu vou ver todo mundo de câmera aberta. Peraí. Gente, peraí. Pronto, agora tá todo mundo aqui na tela. Então vamos... Vou clicar, hein? Vamos lá. Aí. Valeu, pessoal. Tem gente abrindo, tem gente saindo, mas ficou Ai, ótimo. tem... Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Parabéns. Obrigada, Bruna. Obrigada. Valeu.